Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live da Oncologia Interfísio. Sejam bem-vindos. Todos me ouvindo bem? Dá um joinha aí se todo mundo estiver ouvindo bem. Sejam bem-vindos. Mais uma live Oncologia Interfísio. Segundas com Onco. Estão ouvindo bem, né? Olá. Oi, Simone. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live da Oncologia Interfísio, segundas com Onco. Oi, Zé. Seja bem-vindo. Hoje nosso convidado é o Tito Lívio. Vamos esperar, ele já deve estar entrando. Deixa eu ver. Ele ainda não entrou. Nós vamos hoje conversar, né, como é o dia a dia de uma enfermaria oncológica. Tito trabalha num dos maiores hospitais de Brasília aqui, que é o Hospital de Base, uma enfermaria oncológica já há bastante tempo, fez sua formação lá. Então ele tem muita experiência aí para poder conversar um pouquinho com a gente sobre a especificidade dos pacientes oncológicos dentro de uma enfermaria. Vamos aguardar, ele já deve estar entrando. Ainda não consegui vê-lo aqui. Toda segunda-feira nós estamos promovendo essas lives, né? A gente coloca algumas segundas-feiras por mês para a gente conversar um pouquinho aí sobre a oncologia, sobre esse mundo da oncologia. Vou chamar o Tito. Aguardar ele entrar, ele está entrando. Oi, 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 Tito. Ellen, boa noite. Boa Olá, noite, boa pessoal. Boa noite a todos noite. que estão Tudo bem? nos assistindo. Tudo Hoje, bem? mais uma segunda aí com a Onco, né? Então, hoje, nosso tema é sobre, né, enfermaria oncológica, como essa atuação da fisioterapia nesse contexto, né? Então, Tito Lívio, ele é especialista em oncologia pela BFO e COFITO, né? E ele é docente da nossa pós-graduação de fisioterapia em oncologia, né? Então, tem uma vasta experiência. Aí, né, Tito, estava falando anteriormente, você fez sua formação, né, no hospital de base, hoje se trabalha lá na enfermaria oncológica, um grande hospital aqui em Brasília, né? E a gente quer saber um pouquinho aí da sua experiência. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, aceito o O- convite. obrigado, Ellen, obrigado, Interfísio, pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre como que é a minha realidade, né? Como a Ellen falou, atualmente eu sou fisioterapeuta do Hospital de Base aqui do Distrito Federal. É um hospital que é referência em oncologia aqui na saúde pública. E eu sou muito feliz trabalhando lá com esses pacientes oncológicos. E estou aqui aberto para as perguntas. Ótimo. Eu fiz aqui algumas perguntinhas para a gente poder conversar, mas aí à medida também, né, que
aí os telespectadores forem interagindo, quiserem tirar alguma dúvida, a gente para e esclarece todas as dúvidas dele, né? Então, assim, a Ótimo. primeira coisa que eu quero saber, Tito, que é assim, qual é o perfil dos pacientes oncológicos que faz parte do seu dia a dia nessa enfermaria oncológica? Bom, na minha realidade, na minha enfermaria oncológica, internam aqueles pacientes que estão realizando quimioterapia ou que estão realizando radioterapia. Geralmente são pacientes que já passaram pela cirurgia, né? Não é um andar cirúrgico, é um andar de oncologia clínica. Então, são pacientes que se encontram em pós-operatório mais tardio e que vêm tratar as complicações decorrentes do tratamento oncológico. Então, internam por neutropenia febril, internam por pneumonia, por complicações também do próprio câncer, né? Internam por alguma obstrução, por ascite, por derrame pleural, por complicações de câncer de estadiamento mais avançado também. Também tem um perfil de pacientes muito graves que são virgens de tratamento, então é uma realidade do sistema de saúde mesmo, do sistema público de saúde. São pacientes que descobrem o câncer muito tardiamente, virgens de tratamento e que agravam bastante o quadro. Então também é internado lá esse perfil de paciente. Perfeito. E qual é, na verdade, assim, o diferencial, né, que o fisioterapeuta precisa ter para trabalhar na área hospitalar, né, na área hospitalar oncológica? Né? Tem alguma Sim. particularidade? Tem algum diferencial? O que que você acha? Quando a gente fala de oncologia, muitos fisioterapeutas têm medo, né? Na verdade, quando a gente está no hospital, por exemplo, e outros fisioterapeutas de outras áreas, eles vêm dar plantão lá na oncologia, eles ficam falando, ah, mas como que vocês gostam de oncologia, né? Porque eles acham que é algo muito pesado, que é algo que nem todo mundo dá conta, né? Mas eu acredito que o diferencial é justamente ter o cuidado, né, com o paciente, ter a empatia, claro, sempre com profissionalismo, mas se colocar no lugar do outro por um momento, tentar aliviar aquele sofrimento, tentar aliviar a dor, né? A gente tem muitos recursos, a gente consegue fazer isso de várias formas, e pensar que a gente está fazendo bem para aquele paciente, para aquela família, é o que Uhum, mais importa. sim, com certeza. E não É, é pesado como as pessoas pensam. Assim, não é tão pesado a ponto de não querer fazer plantão na oncologia. Muito pelo contrário, né? É muito gratificante, né, Ellen? Você, que também trabalha com oncologia há muitos anos, sabe melhor do que ninguém do quanto que é gratificante a gente levar um pouco de felicidade para essas pessoas que passam por momentos tão difíceis, né? sim, sim. E assim, só de você ter um bom humor e um sorriso no rosto, já metade do caminho, né? Já é muito para E, eles. Eles já ficam muito exato, agradecidos. sim. Tito, eu vejo, né, que você faz muitas coisas ali no contexto assim, de recursos que a gente usa. Por exemplo, se interna um paciente, o paciente tem um linfedema, né, nesse contexto aí hospitalar, você consegue tratar esse linfedema? Como que é? Porque às vezes, né, tem coisas que a gente usa muito no nosso ambulatório, né, que a gente acaba não usando muito dentro do âmbito hospitalar. Mas eu sei que você faz, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, por exemplo, com o linfedema mesmo, né? Em Tá. relação ao linfedema, como que a gente pode abordar isso com um paciente internado? Tá. Bom, o atendimento ambulatorial de internação é sim diferente, né? Até pelo espaço, até pela quantidade de recursos, é diferente. E também pelo foco que a gente tem que dar para um paciente que está internado. Então, um paciente que está Uhum, internado, ele está muito hipoativo, ele está há muito tempo no leito, ele tem complicações respiratórias, então ele precisa de uma fisioterapia mais voltada para isso, com esse foco. Geralmente, quando o paciente chega no ambulatório, ele tem algo ali mais pontual, mais específico que a gente trata. Nem sempre também, né? uhum, Dentro do hospital, dentro da internação, eu faço um enfaixamento compressivo funcional. Eu não consigo fazer a drenagem linfática manual por questão de tempo e quantidade de pacientes que eu tenho para atender, então eu priorizo o enfaixamento. Porque o enfaixamento a gente sabe que dá resultados muito positivos para esses pacientes.
A gente também não tem todo o material necessário, então a gente não tem a malha tubular, a gente não tem as faixas inelásticas, mas a gente tem as ataduras. E somente com as ataduras a gente consegue graduar uma pressão para aquele membro e o paciente tem excelentes respostas em relação ao linfedema e ao edema. Então, as mesmas ataduras que o pessoal da enfermagem usa para fazer um curativo. Atadura de Crepom. Atadura de Crepom, exatamente. Eu tenho um aqui, deixa eu pegar para te mostrar. Isso é muito bacana, né? Você mostrar todo esse contexto, porque às vezes a gente acha que então a gente não vai realizar, né? Porque a gente não tem, às Sim, vezes, eu não tenho. recurso, ou porque, não, no ambiente hospitalar a gente não pode fazer isso, né? Então a gente vê isso muito, né? Então, assim, Sim, sim. né? Às vezes a gente se limita, mas o que a gente tem de material, a gente consegue adaptar. Então, essa aqui é a atadura que eu uso lá no hospital, a atadura de Crepom, tá? Claro, ela não vai dar a mesma compressão do que uma faixa inelástica, mas o Claro. fato de você conseguir enfaixar com essa aqui, multicamadas, já dá uma pressão que é suficiente para a gente conseguir melhorar o edema e o linfedema. Então, aí a gente tem as Já leva o menores, a conforto gente para tem esse as um pouco paciente. maiores. Uhum. Muito, Perfeito. E o melhora taping? muito. Você chega a utilizar o taping nesse contexto, porque você está em hospital público, está no SUS, né? Então, você chega a usar, como você já usou, como que é? A gente ainda não tem taping disponível para o hospital, né? Não, não é o hospital que fornece. Então a gente usa quando a gente consegue comprar ou quando recebe doações. Mas a nossa Uhum, realidade mais é usar a atadura mesmo. uhum. Perfeito, perfeito. E qual é o objetivo principal do fisioterapeuta oncológico? Você Olha, consegue? eu acredito que levar qualidade de vida é o principal. Uhum, Às vezes a gente se prende muito à reabilitação, a reabilitar, só que nem sempre o paciente ele vai conseguir ser reabilitado, né? A minha uhum, realidade é de enfermaria que é de oncologia clínica, mas tem muitos cuidados paliativos e a gente tem muitos pacientes que vão a óbito na sim. enfermaria, né? A gente tem uma média muito grande de óbitos por mês. Então, são pacientes que estão em fase final de vida também, tá? A gente tem aqueles Uhum, pacientes que claro, vão para casa, a gente reabilita, mas a gente também tem pacientes que vêm a óbito e a gente precisa levar qualidade de vida, a gente precisa levar conforto. Eu acho que esse é o meu objetivo principal, independente do tipo de paciente, é melhorar essa qualidade de vida. uhum. E você percebe que você consegue? Sim. Eu e a minha equipe, a gente consegue sim, a gente melhora muito. Tanto é que a nossa equipe sempre é muito solicitada lá dentro da enfermaria, acho que justamente por isso, porque os familiares, os pacientes, eles veem a diferença, né? Eles veem o quanto isso é fundamental, isso é muito importante. Uhum, perfeito. Você comentou e eu já ia perguntar, claro, sobre os cuidados paliativos. Nenhuma live que eu faço eu não consigo tocar, não consigo não deixar de tocar nesse assunto. Então, assim, eu Claro. queria saber como que são os cuidados paliativos dentro do hospital que você trabalha. Existe alguma equipe ou realmente vocês já têm esses conhecimentos básicos de cuidados paliativos e vocês mesmos aplicam ações paliativas ou tem realmente uma equipe estruturada? Me conta como que é. O que eu noto na prática é que ter um médico paliativista ajuda muito a gente conseguir implementar tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê na teoria. Nós temos médicos paliativistas, ainda são poucos, mas que estão presentes dentro da equipe. E isso faz toda a diferença, porque a gente consegue conversar, a gente consegue ter um diálogo e a gente consegue implementar algumas práticas. Então, por exemplo, a extubação paliativa é um exemplo. A gente já realizou 4, 5 extubações paliativas, e algo que antes nunca era realizado, não era realidade, Uhum, né? Então, são aqueles pacientes que chegam graves, que são virgens de tratamento, que não sabe exatamente o que fazer com aquele paciente, ele agrava a ponto de entubar, mas que depois, com o tempo, com o desenrolar da doença, se percebe que é um paciente de cuidados paliativos exclusivos e que, para dar maior conforto e qualidade, a gente realiza a extubação paliativa. E isso só foi possível depois que o médico paliativista ele começou a fazer parte da equipe, porque ele que entra com a sedação,
ele que vai entrar com todos os ajustes necessários para aquele paciente ser estubado. Então, acho que é isso. Eu acho que o médico ele ajuda muito e, claro, toda a equipe multi, né? O médico ele não faz Sim. também nada sozinho. Muito pelo contrário, né? O paliativista é o primeiro a chamar o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, ele quer conversar com todo mundo, Porque o justamente porque... paliativista ele vai saber que não se faz, não, impossível fazer cuidado paliativo sozinho, né? Então, Exatamente. E aí ele engloba toda a... faz. E a gente Uhum. vai correndo atrás, sabe? De estudar realmente, de cada dia se aperfeiçoar mais, porque é uma realidade que está ali batendo na nossa porta todos os dias. A gente tem bastante pacientes de cuidados paliativos. E é muito importante o trabalho que a gente faz, porque faz uma diferença muito grande. O fisioterapeuta ele consegue trazer muita qualidade de vida para esses pacientes. Uhum. Perfeito. Tem algum tipo mais específico de câncer que vocês abordam lá? Ou são os dos mais variáveis tipos de câncer? Olha, tem todo tipo, os mais raros. Todo dia eu descubro um câncer novo, apesar de já estar há anos lá no hospital de base. Mas os mais comuns, né, que na verdade são um dos mais incidentes no Brasil, é o câncer de esôfago, de estômago. Ele está ali figurando nos mais incidentes, né, principalmente entre os homens. Ele tem uma incidência maior do que nas mulheres. Então a gente tem muito esse perfil, né, de um paciente mais idoso, tabagista de longa data, que Uhum. fazia muito consumo de álcool e que não fazia consultas periódicas, que já chega no estadiamento mais avançado. Então a gente vai ter muito câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de cabeça e pescoço também temos bastante. Câncer de mama nas mulheres também tem muitos casos. E Uhum. basicamente esses. Uhum. Perfeito. E quais são as principais queixas dos pacientes? Quais os principais sintomas que você geralmente encontra? O principal, acredito que em 99% dos pacientes, a fadiga. Principalmente porque são pacientes que fazem quimioterapia já há bastante tempo, que já vêm aí de um período acamado, de hipoatividade. Então, a fadiga é o principal dos sintomas que a gente tem que ir ali todos os dias batalhar para tentar tirar esse paciente dessa inércia, dessa fadiga. Sim. E também é uma das queixas que eles mais sentem melhora com a fisioterapia. Então, é muito importante, porque a gente vê exatamente o nosso trabalho ali funcionando e fazendo bem para esse paciente. Além da fadiga, esses pacientes têm, claro, como a gente já comentou, o edema, o linfedema. Eles também têm muitas alterações no padrão respiratório, então a fisioterapia respiratória é muito importante. A gente consegue melhorar bastante o padrão respiratório desse paciente, melhorar a força muscular, melhorar a tosse, a proteção das vias aéreas. Uhum. Basicamente são essas as queixas principais. Ótimo. E como que está sendo com essa pandemia, de Covid-19? Né? Os pacientes, eles se contaminaram por lá? Me conta como que está sendo essa dinâmica, porque teve que mudar tudo, né? Então, assim, como que está sendo no seu serviço? Já começou mudando o fato de que não pode mais deambular no corredor, né? Então os pacientes eles ficam restritos ao leito. Isso já é uma mudança muito importante, né? Então a gente tem que Então, trabalhar peraí, mais fiquei ainda. meio confusa aqui. Os pacientes que estão restritos ao leito são os pacientes oncológicos que estão confirmados COVID, ou não, isso foi uma regra geral para a unidade inteira? Regra geral. Justamente porque o Covid começou a ter em todos os lugares do hospital, né? E devido a isso, por prevenção, por precaução, nenhum paciente mais está orientado a deambular no corredor do hospital. E a gente tem um corredor muito grande, onde a gente fazia deambulações bem prolongadas, onde era muito bom para o paciente. Então agora a gente Sim. tem que se virar dentro do leito do paciente. Então aí o cicloergômetro é muito utilizado, a cinesioterapia é muito utilizada, justamente por conta dessa precaução. Em relação aos pacientes que foram infectados, a gente tem sim alguns pacientes que foram infectados pela Covid-19, pacientes oncológicos, pacientes que agravaram. A gente teve alguns óbitos também dentro da nossa internação, dentro do andar.
também tiveram óbitos. E não está sendo fácil, né? Acho que para ninguém que trabalha em hospital, é, essa pandemia, a gente espera que passe logo, né? Cada dia a gente está tendo melhores, boas notícias sobre a vacina. A gente espera que dê tudo Começa certo a ver muito uma logo. luz no fim do túnel, né? Sim. E também o que assusta é a quantidade de profissionais, de colegas de trabalho que foram infectados pelo vírus. Então, muita gente, muitos enfermeiros, muitos fisioterapeutas, muitos médicos também já foram infectados pela Covid. E, claro, além dos nossos pacientes, né? E aí a gente entra num trabalho realmente de fisioterapia respiratória, bastante, para a gente ajudar no que é possível, né? No que Uhum, está ao nosso alcance. sim. Continuamos fazendo o nosso trabalho, independente, né? Uhum. E os pacientes, né, oncológicos que confirmaram, eles evoluíram, a maioria evoluiu com piora? Como é A que gente teve, você sim, pode alguns observar pacientes isso? Porque eles são que nossos foram. principais grupos de risco, né? A gente teve, sim, alguns pacientes que foram a óbito, que evoluíram com piora, que precisaram de intubação. A gente também tem um número bom de pacientes recuperados, tá? Não foram só pacientes que vieram a óbito, ainda bem, né? A gente Uhum, também tem um número de pacientes recuperados, sim. ótimo. E deixa eu te perguntar, Tieto, eu perguntei em relação ao enfaixamento e esqueci dos outros recursos. Os recursos eletrotermofototerapêuticos, você utiliza algum dentro da enfermaria ou não? É mais restrito? Não, não, é mais restrito, sim. Em relação a recurso de eletro, a gente não utiliza, até porque a gente não tem, né, não possui, e isso fica mais a cargo do ambulatório. Então, no próprio hospital tem um ambulatório que também Uhum, faz toda essa parte de tratamento do paciente oncológico, então a gente consegue dar uma continuidade. Então, os uhum, pacientes a gente encaminha lá da internação para o ambulatório, e lá no ambulatório tem os recursos de eletroterapia. uhum. E como que é esse fluxo? Internação ambulatório, existe esse fluxo ambulatório-internação ou são independentes? Existe o fluxo internação ambulatório. Então, a gente visualiza a demanda, o médico ele faz um pedido e o paciente já sai com o agendamento marcado para o fisioterapeuta avaliar ele no ambulatório no dia e na hora já marcada da Hum, internação. sensacional, Claro que com a sensacional. pandemia o ambulatório ele foi fechado temporariamente, mas antes da pandemia era assim que funcionava e a gente espera que volte a funcionar assim também. Sim, sim. Eu queria que você assim, falasse um pouco para poder incentivar as pessoas a trabalharem em enfermarias oncológicas, poder quebrar um pouco, desmistificar um pouco. Às vezes a gente fica meio assim, né, com receio, mas justamente para poder incentivar mesmo. Eu vou usar uma frase que você usa. O sofrimento ele é inevitável, eu já vi isso em algumas aulas suas. É, mas tudo, quando tem cuidado, quando a gente tem amor pelo que faz, quando a gente tem carinho, quando a gente consegue trazer um alívio para esse paciente, ele é tolerável. Tudo a gente consegue suportar. Então, o paciente vai ter dor, o paciente vai falecer, mas não significa que ele tem que falecer da pior forma possível, né? Que ele tem que Uhum, falecer com conforto respiratório, que ele tem que falecer de uma forma muito ruim tanto para ele quanto para a família. Então, o fisioterapeuta de cuidados paliativos ele tem que entender isso. É, Pode ter um sofrimento, sim, pode ter um sofrimento, mas a gente está ali para dar um alívio, para uhum, trazer uma qualidade de vida. Então as pessoas têm muito medo, mas é algo que está ali, que está acontecendo. A gente precisa de profissionais que deem a cara a tapa e vá lá e que consiga ajudar essas pessoas, porque são muitas as pessoas que sofrem com isso e são poucos os uhum. profissionais que têm para ajudar, que poucos profissionais que realmente entendem de toda essa complexidade que tem um paciente oncológico, né? E eu sou apaixonado, né, por essa área e não me arrependo nenhum momento de ter seguido a oncologia.
Uhum. E é isso. Espero que quem tenha interesse aí tenha um incentivo a mais para ir para essa área tão gratificante, né? Sim, com certeza é. Me diz uma coisa, e as cirurgias? Tem cirurgias oncológicas lá? Eles também ficam nessa unidade ou já é outra unidade, uma unidade só cirúrgica, né? Oncologia cirúrgica, por exemplo? Isso. As principais cirurgias oncológicas, elas são realizadas em outro andar, né? Que é o sexto andar. Porém, lá no meu andar são realizadas algumas cirurgias, na maioria cirurgias paliativas. Então a gente tem algumas cirurgias, por exemplo, de traqueostomia, que são realizadas em pacientes com câncer de cabeça inoperável, avançado. A gente tem a cirurgia de gastrostomia, que também é muito realizada nesses pacientes. A gente Uhum, tem algumas cirurgias de dilatação de esôfago, algumas cirurgias como por exemplo, na verdade, algumas intervenções, como a paracentese, a toracocentese de alívio, tudo isso para trazer o máximo de qualidade de vida, né? Não são uhum, cirurgias curativas, não são cirurgias ali adjuvantes ao tratamento, na verdade, são cirurgias mesmo paliativas que são realizadas para tentar trazer o máximo de conforto, seja uhum, na alimentação ou seja na respiração, enfim. uhum. E como que é a conduta de VNI lá? Tem algum critério? Perdão, cortou a pergunta. Então, sobre a VNI, tá me ouvindo? Ah, sim. Como que é? Porque também é um estigma, né? Sobre enfermaria oncológica, a VNI, enfim, paciente plaquetopênico. Como que é essa demanda toda aí? Explica um pouquinho pra gente, desmistifica aí coisas sobre a VNI. Tá. VNI, indicação, por exemplo, um edema agudo de pulmão, paciente com DPOC exacerbado. Se tem uma indicação que é própria da VNI para qualquer paciente, a gente faz VNI, tá? Esses pacientes, eles respondem muito bem quando é algo agudizado e que responda bem a VNI. Também a gente faz em cuidados paliativos. Então, hoje mesmo, conversei com o médico e iniciei uma VNI para um paciente de cuidados paliativos. A gente, claro, conversa com o paciente, conversa com a família, explica que aquilo ali é para tentar melhorar, dar mais conforto respiratório. O médico entra junto com o ajuste de dose de morfina, geralmente é uma morfina em bomba, ou então uma morfina ali de 2 em 2 horas, para dar esse conforto respiratório também. E a gente inicia a VNI. Esse paciente ficou 2 horas hoje à tarde, agora com a VNI, tolerou super bem, melhorou muito o conforto respiratório dele. Uhum, E enquanto o VNI estiver fazendo bem para os pacientes, a gente faz, claro, mesmo que em cuidados paliativos ou não. uhum, Basicamente isso. Em relação às contraindicações, as contraindicações são as mesmas para qualquer outro tipo de paciente. Então, a gente tem o rebaixamento de nível de consciência, a gente tem aquela hipoxemia mais severa, a gente tem traumas na face, tudo isso que impossibilita de uhum. fazer uma VNI, como para qualquer outro paciente. Sim, perfeito. Por exemplo, nos casos de linfangite carcinomatosa, vocês também utilizam VNI, se o paciente apresenta dispneia, né? Ou não? Então, a gente já usou em alguns pacientes, mas o que a gente tem visto na prática é que não responde muito bem. Hum. E por quê? Eles se sentem, na maioria das vezes, muito claustrofóbicos com a máscara, né, com a pressão positiva. Uhum, E a gente geralmente deixa realmente no oxigenoterapia e tem todo o tratamento médico associado, mas a gente sempre tenta, quando possível, na maioria das vezes, ver se esse paciente vai responder ou não. Porque geralmente a linfangite carcinomatosa, ela se dá nesses pacientes que já têm uma doença muito avançada sim. também. Geralmente é câncer de pulmão, então o paciente tem uma massa muito grande no pulmão, ou é um paciente que tem um tumor em mediastino que está atrapalhando, que está desviando as estruturas. Então ele se sente muito claustrofóbico realmente com a pressão positiva e nem sempre Uhum, responde. perfeito. Você comentou antes, né, em relação à própria VNI, que vocês alinham, né, com o médico a administração de morfina. Só para poder falar aqui para o pessoal que morfina não é só para dor, né, morfina Não. também controla a dispneia. Claro que em doses
adequadas, doses mais baixas, mas a morfina, sim, ela serve para controle de dispneia. Muito bom, por sinal, né? É isso. Às vezes as pessoas têm isso na cabeça, né? De que morfina é só para dor e que morfina, mas faz muito mal, mas tem muito efeito colateral. Mas a morfina é muito utilizada dentro da oncologia para controle de Uhum. dispneia e tem um resultado muito bom, né? Com certeza. Da nossa pós, você ministra 2 módulos, né? De oncoemato e de tumores gastrointestinais, né? Abdominais, Isso. né? E eu queria que você falasse um pouquinho eu sei que são perfis diferentes, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do perfil do paciente hematológico dentro de uma internação. Sei que você também já trabalhou numa unidade de transplante de medula óssea, né? E a gente sabe que eles têm perfis, né? Um pouco diferentes dos outros pacientes oncológicos que não sejam hemato, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência para gente, com esses Sim, pacientes. sim. São pacientes complexos, né? São pacientes ali que a gente vê de um outro ponto de vista. Pacientes de mieloma múltiplo, por exemplo, eles apresentam várias fraturas espontâneas, eles têm ali aquela questão da absorção, reabsorção de osteoblastos e osteoclastos, diferente de um paciente comum. Então, a gente orienta movimentos em bloco, quando aquele paciente já apresenta alguma fratura em coluna, a gente Uhum, orienta a questão de órteses, de coletes, quando o paciente ele apresenta plaquetopenia ou pancitopenia, né, quando ele tem uma diminuição ali de todas as séries dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas, ele tem uma pancitopenia, então é um paciente que a gente vai ter que tomar mais cuidado, que a gente não vai poder realizar tudo que a gente gostaria de realizar numa sessão. Então a gente tem que se atentar aos níveis de plaqueta, aos níveis de hemoglobina e também aos uhum, níveis de leucemia desse paciente. São pacientes imunossuprimidos na maioria das vezes que apresentam pneumonia, que apresentam infecções, que apresentam bastante fadiga também oncológica decorrente do tratamento. Pacientes que apresentam muita mucosite, náuseas, uhum, vômitos, lá no transplante óssea a gente via bastante isso, né? São pacientes aí que precisam muitas vezes de uma ventilação não invasiva, que precisam muito da gente, uhum, basicamente. É um perfil perfeito. bem diferente, sim. Uhum. E o de tumores abdominais? Acaba sendo o mesmo perfil ali mesmo da enfermaria onde você está, né? Isso, tumores abdominais é o que eu trabalho diariamente, né? Então a gente tem muito pós-operatório, a gente tem muito paciente ali em tratamento oncológico, então na aula de tumores abdominais, a gente fala muito de fisioterapia respiratória, a gente fala muito da conscientização diafragmática, do como que a gente tem que ensinar esse paciente a tossir novamente, das técnicas de Uhum, tosse assistida, das técnicas de exercícios respiratórios, de inspirômetros de incentivos, de uhum, pressões positivas, de como que a gente vai estar realmente reabilitando, melhorando toda aquela mecânica pulmonar do paciente, porque a mecânica ela é muito alterada, ela é muito afetada de acordo com a cirurgia que esse paciente realiza. Então, o paciente ele geralmente tem uma laparotomia exploratória ali na região do abdômen muito extensa e tudo aquilo ali vai mudar a configuração da mecânica respiratória. Então, a gente vai ter alterações diretas no diafragma por lesão do nervo frênico. A gente vai ter uma alteração de padrão, o paciente vai passar a apresentar um padrão respiratório mais apical, ele vai utilizar mais a musculatura acessória. Então, tudo isso é o fisioterapeuta que vai intervir, é o fisioterapeuta que vai orientar, é o fisioterapeuta que vai restabelecer esse padrão respiratório adequado para esse paciente e, consequentemente, a gente vai conseguir prevenir pneumonias, a gente vai conseguir prevenir umas hipoxemias, com todo esse trabalho de fisioterapia respiratória que é muito importante. Estou vendo uhum. aqui que a Cris está comentando, você é meu orgulho, Tito, e eu, inclusive, aprendi muita coisa de fisioterapia respiratória com ela. Que Ela é a legal! fisioterapeuta lá do HUB, da clínica cirúrgica lá do HUB, foi a minha professora aí quando eu era estudante de Ah, que fisioterapia. lindo! Legal. Isso aí, com certeza é seu orgulho.
Cris. Muito bom, Tito, muito bom, porque você conseguiu realmente fazer um panorama mesmo, né, da nossa atuação dentro da enfermaria, né? Então, assim, um trabalho muito legal, antes a gente está partindo aí para o final da nossa live, mas eu acho que é pertinente a gente comentar que a gente fez esse trabalho junto, né, dentro da unidade no transplante de medula óssea, que a gente usava a eletroestimulação nesses pacientes, né? Você pode falar um pouquinho qual era o nosso objetivo na época, o que acontece com esses pacientes, por que a gente usou? Claro. Bom, então, quando a gente trabalhou junto lá na unidade de transplante de medula óssea, a gente passou a observar que esses pacientes eles tinham muita náuseas e vômitos decorrentes do tratamento de indução para o transplante, do tratamento pós-transplante. E aí a gente viu na literatura, né, que a gente tem a estimulação do ponto PC6, que dentro da acupuntura, como melhora dessa questão das náuseas e vômitos desse paciente. Então a gente implementou um protocolo de realizar a eletroestimulação transcutânea, o aparelho que todo mundo conhece, o TENS, na região do ponto PC6, que é a região de 3 dedos abaixo da linha aqui do punho. Então, esse ponto aqui. A gente colocava um eletrodo nessa região, o outro eletrodo próximo, e a gente realizava a estimulação por 30 minutos no período da manhã e 30 minutos no período da tarde. E a gente teve uma resposta muito boa. Os pacientes reduziram a quantidade de vômito, reduziram às vezes até a quantidade de antieméticos que eles tomavam, justamente pela melhora desses sintomas de náusea também. Foi bem legal, né? Foi mesmo. Nossa, muito bom. Tito, foi bem esclarecedor mesmo, né? Você conseguiu fazer esse panorama mesmo da nossa especialidade dentro né, desse contexto hospitalar. Então, realmente foi muito enriquecedor aí para gente, né? Porque esse é o nosso objetivo dessa live, né? Justamente falar como é o dia a dia, como, o que a gente trata, né? Como que a gente lida com o paciente oncológico, né, e toda a sua especificidade. Então, assim, eu queria agradecer você, sua disponibilidade, depois de um dia longo de trabalho, cansativo, mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ellen. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando da fisioterapia em oncologia. E parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. Eu estou sempre acompanhando, sempre que eu posso também. Acho muito bacana. Parabéns e aí, muito obrigado. Obrigado a Ah, todo mundo que imagina, a gente participou. teve aqui alguns comentários de Aluno, que a Físio Tatiana Caldas, parabéns, foi gratificante. A Luísa, querida Luísa, beijo, Lu. que delícia escutar vocês dois, saudades, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho também, Lu. Luísa desempenha um Saudades trabalho também, muito parabéns. bonito aí no ambulatório do HUB. Muito bom, obrigada aí, pessoal. E hoje a gente está iniciando, né, a nossa pós-graduação EAD, Fisioterapia e Oncologia. Então, hoje começa mais um novo projeto aí, né, que justamente a pandemia veio trazer aí para a gente. A gente precisa modificar muita coisa na área de ensino. A gente lançou também a pós-EAD, continuamos com a pós-presencial, que por enquanto não está sendo presencial, está sendo online, mas também começamos hoje com a nossa pós-EAD. Então, convido a todos que se interessam pela área que venham se especializar conosco. Né, Vai ser um Tito? sucesso, com certeza. Mais um Melhor sucesso. corpo docente. Com certeza. Mas é isso aí. Então tá bom. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, Ellen. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau.